Então, é, o- essa semana eu fui evangelizar uma pessoa que é da congregação cristã no Brasil. Eu parei ela, e aí eu fui conversar com ela, e aí eu comecei a entender algumas das coisas, a dificuldade e também os caminhos para você conseguir mostrar para uma pessoa o que é o verdadeiro evangelho com o entendimento que ela tem da congregação. Primeira coisa que eu, geralmente, quando eu vou evangelizar, eu tenho um método de fazer isso que eu peguei de um evangelista americano, que ele usa um método de mostrar para a pessoa. É duas etapas, basicamente. Primeiro, mostra a lei de Deus, os 10 mandamentos, e mostra por que a pessoa pecou contra Deus e por que ela vai para o inferno. Quando ela entende que vai para o inferno, que ela não é uma boa pessoa, que arrependimento apenas não vai adiantar, que ela querer ser uma boa pessoa, compensar o bem que ela compensar o mal que ela faz com o bem que ela faz, não vai adiantar e que isso não leva à salvação, eu mostro para a pessoa por que biblicamente ela vai para o inferno e por que Deus está condenando ela ao inferno pelos seus pecados. Quando eu consigo fazer isso, o que acontece? Aí vem a salvação por meio de Jesus Cristo. Esse é o método que eu utilizo, que eu peguei de um evangelista que é americano, e que eu vou até deixar o link para vocês desse evangelista, mas eu encontrei um canal que chama Caravana do Arrependimento, que aqui no Brasil praticamente faz exatamente igual esse evangelista, e é igual o que eu estou fazendo, e aí talvez ele tenha até pegado da mesma fonte. E é dessa forma que eu expliquei para vocês. E aí a primeira coisa que eu falei, você já leu a Bíblia, você conhece, você acredita em salvação, acredita, etc, etc. Eu falei assim, então, o que a gente precisa fazer para se salvar? Aí eu tento escutar o que a pessoa está falando para ver se qual que é o entendimento dela. E no caso, ela falou sobre batismo. Eu falei, bom, então, ela falou sobre batismo e mais algumas coisas, eu já saquei que ela era da congregação. Eu falei, você é da congregação? Eu falei, beleza. Deixa eu te perguntar então, como que as pessoas eram salvas antes da existência da congregação? A congregação existia desde 1900, mais ou menos, antes de 1900. Como que as pessoas eram salvas? Aí ela falou assim, elas se batizavam no rio, por exemplo, numa lagoa. Eu falei, beleza, ok. Ela meio que escapou, né? Eu teria como pegar uma brecha disso e mostrar pra ela, mas ela falou, bom, tudo bem. Ela ainda crê que é o batismo. Se ela está dizendo que o batismo num rio, por exemplo, pode salvar em nome de Jesus, significa que ela já não compartilha mais dessa crença da congregação, que só a congregação salva. Então eu não consigo entrar por esse caminho. Falei, tudo bem. Mas aí eu tentei mostrar pra ela, mas o batismo salva? Aí ela falou, sim, não, mais ou menos. Enfim, a resposta que eu falei pra ela foi assim, mas então, por que a pessoa, então, por que o ladrão na cruz pode ser salvo? Sendo que ele não foi batizado. Ele simplesmente creu em Jesus, se arrependeu. Eu expliquei por que ele foi salvo, né? Através da crença e do arrependimento. Crença em Jesus, arrependimento de pecados, que é o que leva à salvação. E aí, eu não lembro exatamente o que foi que ela me disse, mas ainda assim eu não consegui mostrar para ela, através desse ponto, onde que ela estava errando. Por que o batismo não era o que salvava. Aí tentei explicar para ela o quê? Bom, então vamos fazer o seguinte, você se batizou, você foi perdoada dos seus pecados, correto? Correto, fui perdoado dos meus pecados. Aí eu falei, tudo bem, mas então você já contou alguma mentira depois que você se batizou? Ela falou, não, já contei. Eu falei, então, você batizou de novo? Porque você teria que batizar, né? Se é o batismo que perdoa pecados. Não, aí eu peço misericórdia a Deus. Aí eu perguntei, tudo bem, mas como é que você vai pedir misericórdia a Deus se foi o batismo que perdoa os seus pecados? Não tem como não tem duas formas de salvação, ou é o batismo ou é pedindo perdão. Não tem como. Salvação é uma só. Como que é a salvação? Aí deu a brecha para eu tentar começar a explicar para ela. Eu falei assim, então, irmã, entenda uma coisa. Nós somos condenados por quê, irmão? Você já pecou? Você já mentiu? Você já desobedeceu pai e mãe? Você já olhou com desejo sexual para alguém? Já fiz isso. Então, se você morre hoje, irmão, o que aconteceria? Você é culpada de quebrar a lei de Deus? Sim, eu sou culpada. E aí, por ser culpada, você iria para o céu ou para o inferno? Sempre, quem é da congregação, e muitas pessoas sempre falam, não, mas eu fui perdoada. Mas eu falo, perdoada do quê, irmã? Do que Jesus te salvou? É porque você iria para o inferno, irmã. Os teus pecados te levariam para o inferno. Então, o que Deus faz? Qual que é a consequência do pecado, irmã? Você já leu Romanos 6,23? O salário do pecado é a morte. Significa que quando você peca, o teu salário, aquilo que você merece receber, é a morte. Se você morre nos teus pecados, você é condenada pelo fato de você ter quebrado a lei de Deus, você é culpada, você não é inocente diante de Deus, e por não ser inocente, você não merece o céu, você merece o inferno, assim como eu. Entende, irmã? Para Deus poder te salvar, aí eu sempre faço uma analogia, que eu também peguei desse evangelista, que é assim, irmã, se nós quebrarmos a lei de trânsito, passarmos no sinal vermelho, a gente tem uma multa para pagar, certo?
Se alguém paga essa multa pela gente, um pai, uma mãe que ama a gente, por amor, nosso pai e nossa mãe, nos justifica perante a lei. E nós estamos livres agora perante a lei para seguir fazendo o que a gente tem que fazer, mas a multa não está mais sobre nós. Por quê? Porque alguém pagou por nós. Analogamente, Jesus fez a mesma coisa. Deus fez a mesma coisa por nós. Nós quebramos a lei de Deus. Nossa multa é a morte. Portanto, para que eu e você pudéssemos ser justificados perante Deus, o que Deus tem que fazer por nós? Deus tem que pagar a nossa multa. Se a nossa multa é morte, então o que Ele fez? Aí eu falei de Jesus. Então, Jesus Cristo na cruz. Quando Jesus Cristo morre na cruz, Ele paga a nossa multa. Então, perante Deus, nós somos justificados. Então, quando você crê que Jesus pagou a sua multa, pagou os seus pecados, e você se arrepende dos seus pecados, você é perdoado pelo que Jesus fez por você. Ou seja, não há nada de bom que você possa fazer, não há arrependimento que você possa ter que vá perdoar seus pecados. Não tem nada que você possa fazer para pagar a dívida de morte. O salário do pecado, irmã, é a morte. Então, se arrepender, vai pagar a morte? Não vai. Fazer boas ações vai pagar a morte? Não vai. Você dizer que você aprendeu com os seus erros vai pagar a dívida de morte? Não vai. Então, irmã, quem é que pode pagar essa dívida por nós? Jesus Cristo. E Ele pagou. Quando você crê que Ele pagou e você se arrepende dos seus pecados, você alcança a salvação por meio de Jesus Cristo. Só que, irmãos, o que acontece? Como a palavra de Deus, existe um mau entendimento, que assim, a palavra de Deus na congregação é os dons de profecia e revelação. É como se na congregação não existe a Bíblia Sagrada e existe as profecias e as revelações. A Bíblia Sagrada na congregação não é a palavra de Deus. É a palavra de Deus na teoria, mas na prática a palavra de Deus é o que se escuta da congregação. É o que se escuta do ministério da congregação. Isso é a palavra de Deus. Ou seja, por que tanta gente não lê a Bíblia na congregação? Porque tecnicamente a palavra de Deus não é a Bíblia Sagrada. Ela é o que você escuta. Então, quando você vai falar da palavra de Deus e você vai tentar explicar da Bíblia Sagrada, eu falo assim para a pessoa: mas irmã, vamos lá. Você acredita, irmã, que Paulo, o apóstolo, Pedro, João, que escreveu o Evangelho de João, Apocalipse e as epístolas de João, 1º, 2º e 3º João, você acredita que esses apóstolos estavam inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia Sagrada? Estavam. E quem você confia mais, irmã? Nos apóstolos que escreveram a Bíblia, o Novo Testamento, você acredita que eles estavam inspirados pelo Espírito Santo? Ou você acredita que os irmãos da congregação são inspirados pelo Espírito Santo? Sendo que muitas vezes o que sai de lá, mesmo que algumas coisas cumprem, outras coisas não, mas a doutrina que saiu da congregação cristã no Brasil, e aí eu aponto para eles que fornicação, adultério e divórcio não é pecado sem perdão. É pecado que mesmo a pessoa sendo batizada, se ela confessar e se arrepender, ela tem perdão. Mas a doutrina da congregação não tem. Então, se a doutrina está conflitando com a Bíblia Sagrada, irmã, quem que você confia? Você confia na Bíblia Sagrada ou você confia na doutrina criada por Luiz Franciscon em 1900? Você acredita que Luiz Franciscon tem mais a guia do Espírito Santo que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João? Você acredita que ele tenha mais autoridade e tenha mais a guia do Espírito Santo para criar essa doutrina da congregação? E aí eu tento colocar em xeque, irmãos, o que é então revelação? O que é ser inspirado pelo Espírito Santo? É Paulo, os apóstolos ou a doutrina da congregação? Aí eu falo assim para a irmã, e você já reparou que a doutrina da congregação já mudou algumas vezes? Antes não podia televisão, mas aí de repente pode televisão, porque tem os cultos online. Então, irmã, eu quero te perguntar, há 2000 anos, a palavra de Deus não continua sendo a mesma? A Bíblia não continua sendo sem alteração? E quantas vezes já a doutrina, a bel prazer, já foi guiada pelo Espírito, que é uma doutrina guiada pelo Espírito Santo, já mudou em todas as reuniões de ensinamentos que houve na congregação? Principalmente agora que está mudando o discurso. Porque, vamos ser sinceros, irmão, há 10 anos atrás, salvação é só a congregação. Batismo na congregação. Nós não aceitávamos batismo de outras igrejas e era só nós que estávamos salvos. E agora já está mudando o discurso. Então, irmã, e aí? Será que uma doutrina que muda de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, tem a guia do Espírito Santo? Sendo que a palavra de Deus está há 2.000, 3.000, alguns livros 3.500 anos. Sem alterar, continua a mesma. Você entende, irmã?
Só que a grande questão, irmãos, e aí eu fui tentando mostrar para ela, através disso, né, de questionar se de verdade o ministério da congregação é guiado pelo Espírito Santo. Expliquei para ela que eu também já recebi milagres, maravilhas e promessas da parte de Deus que saiu da congregação, cumpridas. Mas eu expliquei para ela assim, irmã, uma coisa é o dom da profecia, o dom da revelação. Esses dons, eles existem. São dádivas, são presentes que Deus nos concede pelo seu Espírito Santo. Isso está dentro da palavra de Deus. Só que palavra de Deus, irmã, diferente de você, palavra de Deus para mim é o que está escrito na Bíblia. Quando o apóstolo Paulo, ele escreveu, irmã, as epístolas, as cartas para as igrejas, irmã, entenda uma coisa, ele estava inspirado pelo Espírito Santo e ele escreveu, irmã, tentando passar uma mensagem para as igrejas e que hoje nós lemos ela e também serve para nós como cristãos. E eu expliquei, né, que Atos dos Apóstolos é o momento que Jesus assenta aos céus, Pentecostes vem, desce o Espírito Santo sobre eles, e eles começam a fazer o que Jesus mandou. Eles começam a fazer milagre e maravilha e começam a pregar o evangelho para converter as pessoas são convertidas e então os primeiros cristãos são formados, as primeiras igrejas são formadas, e Paulo, ele escreve cartas para essas igrejas para explicar para eles basicamente como ser cristão, irmão. Assim como nós, irmão. Porque nós precisamos dessa orientação e Paulo deu, guiado pelo Espírito Santo, ok? Então, quando Paulo escreve, irmã, uma carta explicando para nós como ser cristão, entre outras palavras, estou sendo bem didático, tá, irmãos? Ele faz o quê, irmã? Ele explica, ele tem uma mensagem para passar, irmã. Ele não está escrevendo para você ler e você interpretar como você quer. Ele estava instruindo as pessoas como se comportar como cristão. Então ele já, guiado pelo Espírito Santo, ele tem uma mensagem para passar. Quando você analisa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto capítulo, você vê também, irmão, que os capítulos em sequência, eles têm uma linha de raciocínio e eles têm uma lógica. Eles têm um objetivo quando você lê aos Romanos, quando você lê aos Hebreus. Você percebe uma mensagem em todo o livro, todo o livro aos Hebreus tem um contexto. Todo livro aos Romanos tem um contexto. Não dá para você tirar, irmã, e você verificar que tudo isso é para a sua vida pessoal, tudo isso é para você. Uma parte da palavra, ela não pode ser tirada, irmã, para você interpretar como você quiser, sendo que outras pessoas podem interpretar como elas querem. Não, irmã. Tudo é passado com o intuito de explicar algum assunto específico, percebe? Aí eu tentei explicar para ela, falei assim, é claro, irmã, que existem certas partes da Bíblia, irmã, que você pode utilizar como reflexão, ou devocional, como as pessoas chamam, que é, por exemplo, Provérbios. Tem muitos ensinamentos, você pode pedir a Deus para guiar pelo Espírito Santo, e Ele pode te mostrar um provérbio, um salmo para você ler, para te dar força na sua vida. Mas, irmã, ainda assim existe um significado intrínseco naquilo que foi passado dentro da palavra de Deus. Aí eu fui para outro ponto também. Eu falei assim, irmã, você diz que você crê no que as profecias e as revelações que você escuta no púlpito. Deixa eu te perguntar, irmã, em que momento algum irmão do ministério pode estar errado sobre o que ele está falando para você? Aí ela falou assim, a gente sente. Eu falei, tudo bem, irmã. Digamos que você diga que você sinta que o irmão está falando pela carne, não pelo Espírito. Se esse irmão falar para você, eu perguntei para ela, então você já separou, certo? Você já divorciou, etc, etc. Algum irmão já falou para você, ou já pregou para você que você vai encontrar alguma pessoa, que Deus vai unir uma pessoa com você, etc, etc, que você está divorciado? Infelizmente, irmãos, ela falou que não. Mas quem dera dela tivesse falado que sim. Mas ainda assim eu consegui provar meu ponto. Eu falei assim para ela, então, se algum irmão da congregação, irmã, ou qualquer igreja viesse e falasse para você assim, que Deus iria preparar para você um novo esposo, etc, etc, sabe, irmã, por que eu consigo dizer que essa pessoa não está falando algo que vem da parte de Deus, independente se eu estou presente e independente se eu estou sentindo ou não? Sabe por quê, irmã? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que você não pode casar novamente uma vez que você se divorcia, independente do motivo. Existem motivos pelos quais você pode divorciar, que é a imoralidade sexual, a traição, por exemplo. Mas nem sobre essas circunstâncias, se você for traída, a palavra de Deus diz que você não pode casar novamente se você não ficar viúva. Então, deixa eu te perguntar, irmã, o sentimento iria fazer diferença agora? Não, não faria. Por quê? Porque está indo contra a Bíblia Sagrada. Então deixa eu voltar na doutrina da congregação. Se a doutrina da congregação entra em contradição com a Bíblia Sagrada, quando diz que certos pecados não têm perdão, mas a Bíblia diz que tem perdão, será que dá para você confiar
que essa igreja, que essa doutrina vem da parte de Deus, se ela fala contra a palavra de Deus? E eu estou te dizendo, e você pode consultar na Bíblia Sagrada também. Estão entendendo, irmãos, a linha de raciocínio que eu estou tentando levar a pessoa para poder fazer ela perceber onde está a incongruência de se é de Deus a congregação ou se não é? O que eu posso dizer, irmãos, é que quem é da congregação crê na doutrina e crê que essa doutrina é inspirada pelo Espírito Santo, que é dada por homens que são inspirados pelo Espírito Santo e que a salvação vem quando você se batiza nessa igreja. Na prática, na teoria, agora o discurso está mudando, mas na prática é isso. Ok? Então, aí eu tentei mostrar para ela em que sentido. Irmã, nós conseguimos saber se algo está de acordo ou não com a palavra de Deus? Se não vai contra. Se alguém te falar uma profecia que vai contra a palavra de Deus, não tem como, tá errado. Tá errado. Independente se você está sentindo ou não. Outra coisa, irmã, o coração do homem, ele é enganoso. Estar guiado pelo Espírito Santo, eu entendo que é isso, eu sei que isso existe, eu sei que isso faz parte da vida do cristão. Mas deixa eu te perguntar, será que só no sentimento dá para você entender a palavra de Deus? Será que dá para você entender a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada só por sentimento? Será que não vai chegar um momento que você tem que ler para saber o que está escrito lá e você poder tirar a sua própria conclusão e você poder questionar o que eu estou falando e o que qualquer pastor ou ministério da congregação vai falar para você? À margem da palavra de Deus. Se você não ler, será que dá para você morrer e chegar diante de Deus e falar para Deus assim: Senhor, eu acreditei que a sua palavra saía do ministério da congregação, eu acreditei neles como palavra de Deus. Será, irmã, que Deus vai aceitar você estar enganada? Sendo que você tem a palavra de Deus para você ler todos os dias da sua vida. Você tem hoje o aplicativo da Bíblia, que você pode escolher a tradução que você quiser, que você pode ler, que você pode se informar. Será que dá para chegar para Deus e falar que você não teve a oportunidade de saber? Será que eu, estando aqui nesse exato momento explicando para você, será que você vai poder julgar inocência diante de Deus? Será que todas as pessoas que estão saindo da congregação estão falando ostensivamente, repetidamente, que a palavra de Deus não é pregada dentro da congregação? E eu não estou falando sobre as promessas, porque, irmã, se alguém chega para você e fala assim: olha, eu sinto no meu coração que Deus vai abrir uma porta de emprego para você, eu, irmã, não posso contestar biblicamente isso. Por quê? Porque não tem nada na palavra de Deus que vai falar que uma pessoa não pode profetizar esse tipo de coisa. Então você vai ter que esperar cumprir ou não, para saber se vem da parte de Deus ou se não vem da parte de Deus. E eu não posso, irmã, afirmar contra isso ou nem a favor, porque isso, revelação e profecia, é dom de Deus, é dom do Espírito Santo, isso pode acontecer, isso acontece. Agora, eu quero te perguntar, irmã, será que você não precisa ler a palavra para saber se a doutrina, que é a autoridade, o ministério que é a autoridade, se eles não estão embasados na Bíblia Sagrada, porque tem contradição, como que você vai confiar, irmã? E se você morrer, o que vai acontecer? Você pode falar para Deus: você estava enganada, sinceramente enganada, mas você estava enganada, e não tem como alegar inocência, irmã. Então, o que eu posso dizer, irmã? A palavra de Deus, ela, como ela é, não é pregada. A palavra de Deus, ela não é feita para você interpretar como você bem entende e para você tomar a sua vida. Outra coisa, uma coisa que acontece muito quando você vai falar com alguém que é da congregação, como ele acredita que a palavra de Deus é o que ele escuta do ministério da congregação e é o que a pessoa vive dentro do período que ela está na congregação, sempre que você fala de palavra de Deus, o que a pessoa da congregação vai começar a fazer? Ela vai começar a falar da sua própria vida. Não tem Jesus na vida da pessoa, só tem a própria vida e as experiências pessoais dela. Porque são as experiências pessoais delas, aliadas às profecias e às promessas que ela escutou, que são consideradas a palavra de Deus. Então, irmão, você está considerando que a palavra de Deus é o que sai da boca dos irmãos da congregação. Irmãos que já trocaram várias e diversas vezes a doutrina, em alguns pontos, em alguns ensinamentos, homens falhos como eu e você, que são pecadores, e você está confiando no que sai da boca deles para você garantir a tua salvação. E você está me dizendo que o batismo é salvação. Irmã, batismo não salva ninguém. Batismo não salvou o ladrão da cruz, porque nem batizar ele podia. Mas o que vai te salvar? Você crer em Jesus e você se arrepender dos seus pecados. E então, quando você nascer de novo, que o Espírito Santo vier a morar dentro de você, quando você obedecer à voz do Espírito Santo, você vai começar a ser uma serva de Deus, obediente a Deus. Então você vai entregar a sua vida para Jesus e você vai começar a fazer a vontade de Jesus, tal qual eu estou aqui fazendo, que eu estou basicamente de graça pregando a palavra de Deus para você, ganhando nada, gastando para fazer isso, mas para quê? Para te instruir de uma forma que você seja levada ao aquele que pode te salvar, que é Jesus Cristo. Tá entendendo, irmão?
Então, irmãos, eu não sei se faltou algum ponto de ataque para poder mostrar para vocês os caminhos para você falar com alguém que é da congregação, porque de uma forma ou de outra, em tudo que eu falei, eu tentei questionar a autoridade do Espírito Santo mediante questionar a autoridade que o ministério da congregação tem, mostrar para ela que batismo não é salvação, batismo não salva ninguém, mas só crer em Jesus e se arrependendo dos pecados, mostrando para ela que na verdade, tudo que você pode questionar alguém é pela palavra de Deus. Se eu falar algo para você que é diferente da palavra de Deus, por que você pode me dizer que eu estou errado? Não é porque você sente, mas é porque a palavra de Deus diz que... Eu não estou excluindo o sentimento, tá? Para vocês que estão se divertindo, eu não estou excluindo o sentimento. Eu sou guiado pelo sentimento, sou guiado pelo Espírito Santo também. Mas, quando você vai conversar com alguém da congregação, a pessoa, ela tá tão embaralhada, ela já tem tantos anos escutando promessas e revelações, que para ela a palavra de Deus é todas as promessas, todas as revelações e tudo que ela já viveu com Deus em todo o tempo que ela está dentro da congregação. Então vira uma salada que não dá para você atacar sistematicamente ou objetivamente na vida dela para dizer se o que aconteceu na vida dela é de Deus ou não é. Não dá para entrar nesse mérito porque cada pessoa que você falar é individual. Quando você vai falar com alguém que é uma testemunha de Jeová, eles cometem um erro sistêmico, porque eles confundem, eles não aceitam a deidade, eles não aceitam que Jesus é Deus. E isso é um erro grave. Quem não aceita o filho também não vai ter o pai, então vai pro inferno, entendeu? Isso tá em Mateus, eu não lembro que parte, mas tá em alguma parte, precisaria consultar. Mas aquele que rejeita o filho também rejeita o pai, não vai ter nenhum nem outro, vai infelizmente pro inferno. Mas quando você vai conversar com alguém, você sabe o ponto principal para atacar. Mas como a palavra de Deus para quem é da congregação é a própria vida, a própria promessa, a revelação que ela já recebeu ao longo de todos os anos, não dá para você tentar falar igualmente para cada um. Só o que dá para você fazer é você sistematicamente atacar esses pontos. Você vai precisar questionar a salvação por meio do batismo, mostrar para essa pessoa que a autoridade do Espírito Santo é dos apóstolos, é quem escreveu a Bíblia e não o povo da congregação, mostrar a incongruência da doutrina da congregação comparado com a palavra de Deus, e esse ponto principal é muito importante, mostrar para ela que ela está confiando no que ela escuta do ministério da congregação para se salvar e não no que a palavra de Deus fala, mostrar para ela que quando ela escuta alguma coisa, não é o sentimento que vai dizer se está certo ou se está errado, apesar de ele também ser útil, e ele é utilizado, mas o sentimento não é a última autoridade. A última autoridade, ou no caso a primeira autoridade, a mais importante, é verificar se o que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está condizente com o que o pastor ou o ministério está falando para essa pessoa. Porque se não tiver, não tem sentimento que vai interferir. A própria palavra já vai rejeitar o que essa pessoa está falando. É claro que tem muitas profecias e revelações que não dá para você falar, porque não vai contra a palavra de Deus. Olha, Deus vai preparar uma namorada para você, Deus vai preparar uma casa, um emprego, um carro, uma moto. Eu não tenho como falar que Deus não vai fazer isso, porque Deus pode fazer. Assim, se veio da parte de Deus, pode fazer. Eu já orei para pessoas que não tinham emprego e precisavam, e Deus tocou no meu coração, orei por elas, logo depois elas encontraram emprego que elas não estavam encontrando. Deus pode fazer isso, mas eu tenho medo, receio de quem não entende o cerne da salvação e vive de profecia e promessa. Isso é muito grave, isso é muito preocupante, isso é completamente sair de Jesus Cristo para ir para o engano de promessa e profecia. A pessoa vive disso, entendeu? E a congregação vive disso, ela vive de promessa, profecia, revelação, e a palavra de Deus, estar com Deus, é essas coisas se cumprirem ou não. Se você se comporta bem e se cumpre, beleza, é Deus na sua vida. Mas se não cumprir, não é Deus na sua vida, a pessoa fica mal. Se ela comete um pecado depois de ser batizada, como esses que eu já falei, né, que todo mundo sabe, fornicação, adultério, divórcio, ela não tem salvação, ela vai para o inferno. E essas pessoas perdem o sentido da vida, elas vão para a rua, elas vão para a droga, elas vão para a bebida, e você tem que encontrar essas pessoas e você tem que mostrar para elas, meu Deus, tem perdão, você sabe, tem perdão. Olha a palavra de Deus, a palavra... Quem é mais importante? A doutrina da congregação ou a Bíblia Sagrada? É a Bíblia Sagrada, lê lá, consulta, verifica, confia no que eu estou falando. E mostrar também, né? Precisaria também mostrar alguns versículos que provam isso, mas eu mostro também, eu falo, né? Se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar. Mostro que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão, mas não é o caso desses outros. Então, dessa forma, irmãos, eu creio que é possível, de alguma forma, você ir mostrando sem precisar entrar na vida pessoal da pessoa. Porque o tempo todo, eu gastei 1 hora falando com essa pessoa, o tempo todo, tudo que eu perguntava, sabe o que ela falava? Ela voltava para a vida dela para tentar provar o porquê que Deus estava na vida dela, mas eu não quero saber se Deus está na vida dela. Deus está na vida dela e está na minha, porque Jesus morreu por nós, ok? Isso é a certeza que eu tenho, que Deus está na minha vida e Deus está na dela também, ok? Esse é o ponto de quem lê a palavra.
Agora, quem não lê, o que acontece? Toda pergunta que eu fazia, se eu perguntava para ela, olha, você batizou, como que as pessoas, como é que fala? Como que as pessoas eram salvas? Ela falava, não, as pessoas batizavam no rio. Mas então, irmã, deixa eu te explicar o porquê que minha filha, que estava querendo virar trans, e aí como Deus tirou ela de querer virar trans, e agora ela está indo na igreja comigo, e eu falo assim, cara, eu não posso falar sobre essa experiência da pessoa, eu nem posso questionar, não é esse o ponto, isso não vai provar nada, percebe? Então eu preciso esperar ela terminar de falar, para eu voltar na minha pergunta e fazer ela seguir uma linha de raciocínio que vai levá-la a chegar à conclusão de que, mesmo que ela tenha tido experiências com Deus, isso não vai impedir ela de não ter a salvação se ela rejeitar a salvação por meio da fé e do arrependimento em Jesus Cristo, mas ela crê que a palavra de Deus é o quê? É aquilo que ela escuta. De quem? Do ministério. Porque ela está colocando a salvação no quem? No ministério, no que ela escuta do ministério e no batismo da congregação. E quando ela morrer, ela vai ter que falar para Deus que pelos pecados dela, ela creu no que ela escutou na congregação, e ela creu na doutrina da congregação, e ela creu no batismo da congregação para salvar ela. O batismo não vai salvar, as palavras da congregação não vai salvar, a doutrina da congregação não vai salvar, vai condenar. Pensem nisso, irmãos. Deus abençoe.